Olá a Ok, todos, boa tarde. Estamos em direto para mais um Terapias às 3, mais uma semana em que nos juntamos a vocês para muitas partilhas e desta vez com uma convidada muito especial, a terapeuta Helena Vilarinho. Alguém que conheço há alguns anos, que me acompanhou no percurso escolar, já lá vão alguns anos. Hoje juntamos-nos aqui novamente para estas partilhas no nosso Terapias às 3, com um tema que eu sei que é do agrado dela, em que tem muita experiência, em que tem muito a partilhar connosco. Boa tarde, terapeuta Helena. Vou-lhe pedir que se olá, boa junte a tarde. nós então aqui no Instagram, é só fazer o pedido para entrar aqui no direto. Já entrei, Joana. Agora vou-lhe pedir para fazer o pedido para entrar. Vamos ver se eu consigo aqui. Para entrarmos aqui juntas. Vamos aqui. Eu também consigo fazer aqui o pedido. Que é para se Ok, juntar a nós também. Estamos aqui no Facebook, mas já está. já estamos a Já ligar, já vamos está. chegar. Agora Ok. sim. Olá, Joana. Antes de mais, eu queria te agradecer, obviamente, o convite que me fizeste. Tem sido um namoro já antigo, que tu já me pediste algumas vezes para colaborar contigo, ainda não surgiu essa oportunidade. Pronto, ainda bem que agora nós temos tempo para fazer mais estas coisas. O que é que eu te queria dizer? Eu também tenho algumas pessoas a quem eu queria agradecer antes de começar a falar sobre esta área, a quem eu dei um título de paixão, rigor, porque na verdade foi uma paixão que me acompanhou e que me tem acompanhado nos últimos anos. Só uma coisa, eu estou a ouvir o som aí desse lado. É um Está a ouvir bocadinho o eco. complicado, Eu estou a estava ouvir a o eco. tentar aqui contornar a situação pondo o Exato. Instagram no silêncio, mas eu não consigo. Vamos ver, porque eu já tenho aqui baixinho, mas eu não consigo pôr. Era isso que eu estava aqui a tentar, mas eu Desculpa não lá consigo estas desligar coisas. totalmente. Vamos ver se eu consigo aqui contornar. Vamos ver se agora aqui melhora um pouquinho, que esta questão com o som, como estamos em direto pelos dois canais, melhora um pouquinho agora. Eu continuo, eu não me ouço tanto, aqui ouço-te um bocadinho, mas eu ouço-me sempre em delay. Será? Vamos ver se é mais fácil assim. Eu também estou a tentar afastar aqui um pouquinho. Vamos ver se facilita assim. Pronto, eu aqui também no computador já não tenho som. Continua-me a ouvir com delay. Não, a ti não, eu é que me ouço no teu computador, é mais isso. Ok, não te preocupes, vamos começar. Não, mas vamos a isso, vamos tentar aqui. Porque eu também já não tenho som praticamente em lado nenhum. Vamos ver como corre agora. Ok, vamos começar então. Pronto, estava-te a agradecer o convite e estava, sobretudo, queria agradecer a algumas pessoas porque o facto de eu estar aqui, eu não fiz este percurso, obviamente, sozinha. Eu fiz este percurso porque alguém me empurrou para fazer e para eu abraçar esta área. Houve três pessoas que inicialmente foram fundamentais, que foi o Dr. Bessa Monteiro, cirurgião pediátrico, foi ele quem começou este grupo ainda no Hospital de São João. Depois, o Rony Furfuro, o ortodontista também da nossa equipa, que também é fantástico, extraordinário, e foi ele também que foi o grande impulsionador do grupo. O Dr. Correia Pinto também, que inicialmente, e ele por acaso apresentou-se este ano, mas que também teve obviamente uma parte importante. E depois eu não posso deixar de agradecer a duas colegas que foram, na verdade, fantásticas, que foi a Dulce Gouveia, na altura no Hospital Maria Pia, que trabalhava há alguns anos com fendas labiopalatinas, e a Catarina Miranda, que trabalha comigo no Hospital de São João, que ela foi quem iniciou com o grupo e que depois me chamou para eu trabalhar com ela, e na verdade foi algo fantástico. Elas foram sempre, deram-me uma ajuda enorme, porque apesar de eu ser uma quase da idade dela e a outra bastante mais velha, elas tinham obviamente muito mais experiência na área, portanto o meu muito obrigado. Entretanto, os que se juntaram no caminho são muitos, e portanto eu não vou aqui numerá-los a todos, mas eles sabem quem são e não preciso de falar de nomes.
Olha Este é bem, um trabalho que se iniciou há quantos anos? Se eu posso perguntar, mais ou menos, quando é que foi aqui o ponto de partida para entrar na área assim mais a fundo? eu entrei por volta do ano 2006, 2007, porque foi quando veio aqui a Portugal. Eles já cá tinham estado e depois vieram mais tarde o grupo do Centrinho de Bauru, do Centrinho do Brasil, não é? E que foram eles que nos mostraram muito como é que era o trabalho feito numa unidade que só atendia casos de crianças com fenda labiopalatina. E, portanto, obviamente que eles foram, nós inicialmente, ainda agora, seguimos muito o protocolo que eles também têm. Claro que, entretanto, fomos desenvolvendo outras questões, mas foi com eles. E com uma das terapeutas, que eu também me esqueci do nome dela, da Rosana Prado, que, pronto, que também nos deu imenso apoio inicialmente no nosso trabalho. De resto, portanto, começou mais ou menos por aí. Portanto, eu trabalho no Hospital de São João desde 95 e, portanto, 10, 11 anos depois foi que, na verdade, isto começou. Primeiro era uma consulta assim oficiosa, portanto, não era uma consulta mesmo, e, entretanto, passou a ser, na verdade, uma consulta que se realiza no Hospital de São João, porque eu trabalho em 2 grupos, no Hospital de São João todas as sextas-feiras, está o grupo todo reunido, e no grupo FLAP nós tínhamos uma consulta mensal no Hospital Lusíadas e agora tivemos ontem a nossa primeira consulta de grupo online com os pacientes e foi uma experiência também muito, muito interessante. Portanto, também já estão a trabalhar no contexto de teleterapia, que era isso que eu também Sim, queria, sim, tinha sim. assim curiosidade. Começamos ontem, sim. Assim, em termos de reunião, não é? De reunião de equipe. Mas sim, começamos ontem e acho que correu bastante bem. Muito bem. Fazes mais uma pergunta? Eu respondo. Não, pronto, queria mesmo só reforçar o agradecimento. Já falei um pouquinho do percurso, não é, que nos cruzámos na ESUA, não é, na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Com muito gosto e orgulho recordo-a como professora dinâmica, que gostava de puxar por nós, e sei que tem muito a partilhar e que esta experiência toda vai ser uma mais-valia para os colegas. Não fica esquecida a questão da formação presencial, não é? Assim espero, porque estava planeada para muito em breve. É bom sinal. É sinal que os caminhos tinham mesmo que se cruzar. E eu sei que é um tema muito querido por muitos colegas, alguns porque querem aprofundar o tema, outros porque não sabem muito sobre o tema e inclusivamente vi alguns feedbacks sobre isso mesmo. E portanto, pronto, reforçar o agradecimento e dar-lhe a palavra porque eu sei que tem muito para partilhar e vamos a isso. Obrigada mais uma vez. Ok, obrigada. Ora bem, trabalhar com crianças com sequela de fenda labiopalatina, porque na verdade elas já não têm fenda labiopalatina. É um desafio muito grande. Eles começam, e nós começamos a trabalhar muito antes da criança nascer, ou seja, assim que se sabe o diagnóstico. É feito o diagnóstico por ultrassonografia, normalmente às vezes às 12, outras vezes às 20 semanas, depois vai depender muito também, mas normalmente às 20 semanas é que, na verdade, é possível fazer um diagnóstico mais apurado e, portanto, a partir daí, normalmente, as famílias procuram as equipas, as diferentes equipas, seja ela uma equipa a funcionar no público, seja a funcionar no privado. Não interessa, não vamos aqui falar sobre isso. Claro. Temos uma primeira consulta com os pais, ainda, portanto, com a mãe grávida, e nessa altura está a equipa toda presente, que se apresenta e que pronto, diz quais são, obviamente, as suas áreas de intervenção, e normalmente aí é dado muito mais aos pais a possibilidade de fazerem as perguntas que têm a fazer, que, como podes imaginar, são muitas. Aqueles elementos-chave da consulta, que são, na verdade, o terapeuta da fala, aqui em Portugal o cirurgião pediátrico e os ortodontistas, normalmente, obviamente, que as perguntas estão muito direcionadas para aí. Como é que vão ser as cirurgias? Como é que vai ser, por exemplo, no nosso caso, a amamentação? Vai ser possível? Não vai ser possível? Vai ter problemas de fala? Então, os pais têm inúmeras perguntas. E, portanto, nós começamos logo por aí. Depois, obviamente que a criança nasce,
E o que é expectável, e no Hospital de São João isso acontece, é que haja logo uma visita dos membros da equipe. Normalmente nós temos a colaborar connosco pediatras e neonatologistas, e aquilo que vai acontecer é que são eles que nos avisam. Eu vou lá, normalmente vai comigo também a professora Carla Pinto Moura, que é otorrino, que também trabalha no grupo, vai o cirurgião pediátrico e pronto. E daí, a partir daí, somos nós que damos aquelas primeiras orientações quanto à amamentação, posicionamento. Caso tenham muitas dúvidas antes ou durante, por causa das disciplinas, compram esta, compram aquela, não podem dar mama, não podem dar mama, há sempre usam chupeta, não usam chupeta. Há uma série de questões. Pronto, a partir daí a criança entra no grupo e, passado um mês e pouco, tem a sua consulta. A primeira consulta, já portanto, pós-natal, e a partir daí, pronto, é estabelecido um protocolo de atendimento em que, se for uma fenda lábio-palatina, primeiro faz-se a correção do lábio, que é a laboplastia, que ocorre normalmente entre os 3 e 4 meses. Depois será a palatoplastia, que é feita entre os 9 e os 12 meses de idade, e depois estas são as cirurgias base. Depois pode haver ou não necessidade de fazer mais cirurgias. No caso da sua fenda lábio-palatina ou fenda lábio-alveolar, é que fazer um enxerto ósseo, pode haver necessidade de fazer algum tipo de correção véu palatino, e portanto há aquelas duas cirurgias, essas são normalmente incomáveis. As outras, vamos ver, depende obviamente muito dos casos. Nós damos também orientações antes da criança fazer a queloplastia, certo? O ideal, e isto é sempre o ideal, é que a mãe esteja a amamentar ao peito, de preferência, mas nós temos que ter aqui muito cuidado, porque apesar de todas as guidelines da amamentação exclusiva materna, etc., nós temos que contar que há crianças que não conseguem, certo? E não vamos acrescentar mais uma entropia com os pais, certo? A dizer-lhe que não consegue, mas tem que conseguir, mas era o ideal. Não, consegue, é bom, é ótimo, não consegue, tudo bem, não há problema nenhum, vamos tentar de outra forma. Claro que é o ideal. Certo. É o ideal porque faz menos tempo de jejum antes da cirurgia, porque logo a seguir à cirurgia pode mamar no peito e, portanto, obviamente que isso é o ideal. É uma mais-valia. Eu vou só colocar uma questão que não sei se calhar muitas colegas estão também a pensar nisso. Eu sou também conselheira em aleitamento materno e é uma questão que muitas vezes me colocam. O facto de não haver amamentação impede haver aleitamento? Nós sabemos que não, porque a mãe pode fazer a extração, pode ceder com o copinho, com a colher. Claro que aqui teremos muitas adaptações, eu imagino. Vocês têm alguém no grupo que vai fazendo este tipo de apoio, que vai fazendo este tipo de aconselhamento também, estas particularidades? Aqui no Porto não, somos nós os terapeutas da fala. Em Lisboa agora temos também uma enfermeira de neonatologia e que também trabalhará algumas dessas questões, mas não temos nenhum conselheiro, isso não. Mas aquilo que, obviamente, que nós tentamos sempre é fazer e tentar que isso seja feito, porque uma das coisas que nós aconselhamos é desde o início que os pais tentem, ou que a mãe, neste caso, tente tirar leite, congelar leite o máximo de tempo possível, para que pelo menos até à cirurgia essa situação ocorra, porque depois, obviamente, que depois começam outros tipos de alimentação, tudo bem, não há grande problema. Mas tentamos sempre, obviamente, isso é o ideal. Nós tínhamos, por exemplo, um bebê que vinha cá em cima e nós tentamos ver se havia aqui um banco de leite para que o bebê pudesse continuar a fazer o aleitamento materno. Isso até foi coordenado mais pelas minhas colegas de Lisboa, pela Ana Paris Leal e pela Mariana Alface, em conjunto também com a enfermeira Ana Rita, e portanto nós tentamos, obviamente, mas não temos nenhuma como conselheira, isso não.
Sim, Isso mas não este, temos este no... trabalho que vocês fazem de ajudar os pais a ver que não há necessariamente que ser só com a mama, portanto, o próprio leite materno pode estar presente Exato. mesmo com estas Sim, alternativas. sim, Isso também é feito, sim. sim. Assim como todo o vínculo que tem que ser criado com o bebê, independentemente de estar a mamar no biberon ou não, certo? Vocês Contacto permitem pele com logo pele a pele pele, também. e tentamos, e eu refiro sempre que eles tentem sempre pôr na mama, e que tentem sempre, obviamente, não é? Mas o que eu quero dizer é que às vezes não podemos é criar demasiado stress, Sim. porque eles já têm bastantes, certo? Não são pais diferentes, porque têm outras preocupações, certo? Porque têm uma cirurgia de um bebê de 3 meses, depois têm outra cirurgia num bebê de 9 meses. É um bebê durante o primeiro ano de vida, passa por aquilo que muitos de nós não passamos a vida toda. E, portanto, nós temos que ser muito sensíveis nesse ponto. Mas pronto, eu estava a falar então em relação à primeira cirurgia. Depois, todo o processo de alimentação é um processo normal, segue a normalidade, certo? As sopas, as papas, os iogurtes, se assim tiver que ser, a fruta, etc, etc. E depois, entre os 9 e os 12 meses, há então a realização da palatoplastia. A palatoplastia aí eles obviamente já têm outros tipos, normalmente, de alimentação, e nós aqui fazemos algumas recomendações, sobretudo quanto à temperatura da comida, à textura da própria comida, pronto, como é que vai ter que ser, como é que o bebê vai ser alimentado, etc, etc. Pronto, nós também damos essa orientação. E depois, por protocolo, avaliamos o bebê aos 12 meses, aos 18, portanto, de 6 em 6 meses, pelo menos até aos 3 anos, vamos sempre fazendo avaliações, nós, terapeutas da fala. Se descobrirmos que aos 18 meses ele já diz alguns sons e que os sons já estão perturbados de alguma forma, assim começamos a intervenção assim que acharmos necessário. Pode ser uma intervenção mais direta, pode ser uma intervenção indireta, certo? Pronto. Mas isso, damos sempre orientações neste sentido. Outra das coisas que é muito importante e que se eu não refiro aqui é uma falha grave, para além das questões da alimentação, é as questões da higiene oral e da higiene nasal. Isto é feito assim que o bebê nasce. Ou seja, o bebê não sabe, coitadinho, quem sabe são os pais, que têm que fazer higiene oral e higiene nasal a partir do momento em que ele começa a mamar. E, portanto, aquilo que nós aconselhamos é soro fisiológico, umas gotinhas de soro antes do bebê mamar, no nariz, e outras gotinhas de soro depois do bebê mamar, certo? Para limpar, e depois fazer a higiene oral no final das refeições, portanto, com uma compressa embebida em água tépida ou soro e fazer toda a higiene como se estivessem a lavar os dentes. Claro que os bebés não gostam inicialmente, certo? Claro que não gostam, mas depois vão se habituando. Outra orientação que nós damos é relativamente ao uso da chupeta, porque estes bebés não devem, obviamente, usar chupeta, a não ser que nós consideremos, enquanto grupo, que há ali alguma falha e que seja necessário, na verdade, a chupeta ser um recurso terapêutico para ajudar nas questões, por exemplo, da alimentação. Esta higiene oral e nasal é para manter ao longo da vida. É um dos aspectos que nós focamos sempre. A higiene nasal, porque estas crianças são crianças que têm muitas complicações em termos de trato respiratório superior, etc, etc. E, portanto, isto é para manter a vida toda. E é uma das coisas que nós fazemos muita questão de estar sempre presente. Tá? Portanto, esta é das coisas fundamentais. E a higiene oral, obviamente, que também, mas isso eu acho que é para toda a gente. Claro. Exato. Mas são coisas que são bastante importantes. Outras das áreas que nós também trabalhamos, e aí, por exemplo, noutras equipas, às vezes há o
um fisioterapeuta, mas nós não temos as questões da massagem do lábio, que também é algo que nós fazemos nas crianças que têm a fenda do lábio ou fenda lábio-palatina, fazer massagem labial. Assim que o cirurgião diga, está pronto, podem começar, já não há nada que impeça a realização das massagens, e então também é algo que a criança tem que ter como rotina. Tá? Portanto, e depois é o trabalho da terapia da fala, certo? Pronto. O que é que nós temos que ter cuidado? Temos que ser muito sensíveis à parte perceptiva, porque desde muito cedo nós percebemos alguns sinais do tipo de trocas que eles possam fazer, ou de instruções que possam fazer. E, obviamente que, por exemplo, nos casos em que há hipernasalidade, nós temos que perceber de onde é que ela vem. E às vezes, nós, por muitas provas que façamos, torna-se complicado e é preciso fazer uma avaliação um bocadinho mais direta. E, portanto, a partir dos 3 anos e meio, nós fazemos a nasofibroscopia, fazemos o estudo da função da orofaringe, e isso dá-nos dados importantíssimos, que é perceber se, na verdade, requer a atuação só do terapeuta da fala ou se vai requerer algum procedimento cirúrgico, porque é extremamente frustrante para a criança, para os pais e para nós perceber que estamos a trabalhar algo que não pode ser alterado. Ou seja, nós podemos trabalhar o ponto articulatório, tudo bem, mas tem que ser feita alguma coisa, certo? E não quer dizer com isso que nós deixemos de atuar ou de trabalhar. Só que temos que ter a certeza se aquilo na realidade não acontece porque há um déficit estrutural ou um palato curto. Pronto, e a criança, por muito que tente, não consegue. Ou então, se na verdade é aquilo que nós falamos, que é uma incompetência velofaríngea, não é? E nesse caso, então, o trabalho é do terapeuta da fala. Eu aqui vou confidenciar-lhe uma coisa que tem dificultado um pouquinho o meu trabalho. Pronto, eu acompanho 2 casos de meninos com fenda, já crescidos, e o que tem acontecido aqui em Coimbra, pelo menos é o que me têm transmitido os pais, nós não temos o aparelho a funcionar. E, portanto, nós continuamos com esta questão. Será que é incompetência? Será que é insuficiência? E ao que eu tenho ouvido dizer, e não sei se é verdade, mas é aquilo que os pais têm passado, isto está assim há 4 anos. E, portanto, são meninos que têm agora aqui 6, 7 anos. E claro que eu continuo a fazer o trabalho muscular, não é? O fortalecimento cultural, continuamos a fazer todo este trabalho muscular, mas fica sempre a dúvida. E daí que eu concordo, que é uma informação muito, muito importante. Há alguma outra coisa que nós possamos fazer para contornar a ausência deste exame? Porque os pais ponderaram fazer no privado, mas são pais com algumas dificuldades, a questão não é muito fácil. Se tu fizeres uma avaliação, mesmo intraoral, consegues facilmente perceber se o véu é curto, se o véu não mexe, se faz bom movimento, se há movimento das paredes da faringe, se não há movimento das paredes da faringe, tu aí consegues mais ou menos perceber. Mas é importante que haja um diagnóstico de imagem, certo? Sim, porque com esse diagnóstico de imagem nós também temos a certeza se olha, ok, tu aqui não estás a trabalhar, estás a ver, porque tu consegues e tal. Ou então, olha, não, vai ser necessário fazer isto assim e vamos encaminhar para o cirurgião para que ele possa também estudar as alternativas. Ou se de todo já não houver alternativas cirúrgicas, pelo menos tentarmos, por exemplo, que use uma prótese. Certo? Nós temos crianças a usarem próteses com bulbo. Pronto, estava a falhar o nome, só me lembro de fonatórias, elas não são fonatórias, obturadoras ou elevadoras do palato, era isso que eu ia dizer. E, portanto, eles usam, certo? E, portanto, é outra das alternativas. Claro que essa alternativa no serviço público é quase impossível. Mas isso, pronto, certo. Às vezes consegue-se, mas também depende de muitas variantes que não vale a pena estarmos
Eu falar tenho aqui a agora. colega Ana Leal a perguntar se não poderia ser feito o encaminhamento para outro local público. Não sei se isto é possível, mas haver aqui a possibilidade destes meninos fazerem o exame noutro hospital, que não o hospital da zona de referência. Isso não é possível? É possível com algum pedido especial? Mas não, podem fazer. A maior parte destes miúdos até estão nas equipas, nem são do Porto. Okay. Nós temos Sim, muita eu já gente de Vila acompanhei uma Real, situação, de sim. Braga, de Chaves, de Aveiro, e que vêm à consulta e que são acompanhadas em otorrino lá na consulta. Portanto, Certo, esses certo. miúdos Será uma fazem. E possibilidade. também temos miúdos de Coimbra. Também temos muitos miúdos de Coimbra, Viseu. Portanto, nós temos muita gente de vários pontos do país, até temos do Algarve, de Lisboa, das ilhas, pronto, e eles obviamente que podem sim fazer Ok. esse Sugerir exame. esta Claro que questão eles aos não pais. podem apenas ir fazer o exame, ou seja, eles têm que estar inscritos numa consulta. Não é? Eles têm que estar inscritos na consulta de otorrino, não podem entrar diretamente só para fazer o exame, têm que estar na consulta de otorrino ou têm que ir pelo menos a uma consulta de grupo, mas normalmente ou uma consulta de pediatria, esse pedido tem que ser feito diretamente, é complicado. Certo. Eu não sei se vou deixar aqui algumas questões porque eu acho que se adequam e têm sido deixadas aqui também. A colega Tânia Dias, olá Tânia, está-nos aqui a perguntar sobre a promoção do padrão respiratório, quando é que é iniciada, e pede-nos também para abordar um pouquinho aqui a questão da sensibilidade intraoral. Como é que é feito este trabalho, quais os timings? Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde o início, como é óbvio, certo? Pronto, nós trabalhamos, isso é uma das nossas preocupações, exatamente isto de, por exemplo, a parte respiratória, nós fazermos a higiene oral desde o início e termos um padrão em que eles têm que cumprir, depois mais velhinhos, determinados rituais para manter uma higienização oral, é exatamente para prevenir, no caso da respiração, exatamente para prevenir uma respiração oral, certo? E para não criar ainda mais complicações a nível intraoral. As crianças, a avaliação das crianças, obviamente que se tiverem alterações da sensibilidade, elas são começadas a trabalhar como qualquer bebê. Se eles são bebês, estão connosco desde bebês e, portanto, isso é uma área que nós trabalhamos desde logo. Logo desde o É início. óbvio. Agora, eu não tenho os casos todos do hospital, era o que me faltava, Deus me livre, senão não fazia nada. Portanto, aquilo que acontece é que a partir das consultas de grupo, sejam elas do grupo FLAP, sejam elas do Hospital de São João, são dadas orientações às colegas que estão a trabalhar com os casos, orientações, atenção, é dada a perspectiva do grupo e aquilo que o grupo faz, certo? E depois são as próprias colegas que trabalham nos porque os bebés não vão todos, ou as crianças vão todas estar a ser acompanhadas no mesmo hospital, depois são acompanhadas noutros hospitais em terapia da fala, ou são acompanhadas particularmente. Portanto, nós damos aquilo que é a nossa perspectiva daquele caso, certo? Mas é trabalhado desde logo. Ok. Pronto, não sei se respondi à Tânia ou não. Eu penso sim, ela vai nos dizer. Aproveito para deixar também, tenho aqui um beijinho de uma mamã, Raquel Ferreira, mãe do Ângelo, que eu penso que acompanhou. Ela tem aqui uma questão um bocadinho mais particular, que depois pode ver também nos comentários. Pronto, ela questionou um pouquinho sobre a questão do exame, mas eu penso que devem ter falado e está aqui preocupada com o estado em que estamos a viver, não é? Esta questão da pandemia, a suspensão das terapias. Não sei se depois quiser deixar algum aconselhamento também para meninos que ficaram nesta situação, não é? Também se quiser depois deixar assim alguma palavra também para estes pais. É assim, isto agora é o que deve ser feito. Nós não podemos. Nós nem sequer sabemos como é que vamos trabalhar a seguir. Ainda ontem estávamos a comentar isso e tenho estado aqui em alguns grupos também a discutir isso. Como é que nós, terapeutas da fala, vamos trabalhar protegendo-nos a nós, protegendo as crianças com máscaras, sem que eles não nos vejam e que nós outros dizemos vamos de viseira, vamos pôr uma coisa de acrílico, vamos fazer as tais máscaras. Mas nós não sabemos se protege, se não protege, se podemos, se não podemos. Neste momento, aquilo que é o nosso conselho aos pais é que eles mantenham aquilo que foi orientado pelas terapeutas da fala. E tem que manter algum contacto com os terapeutas da fala também desta forma.
tenho tido com alguns meninos, pronto, é mais conversa com os pais, porque eles em casa fazer teleterapia, não sei se calhar o defeito é meu, são os diabos em forma de param quietos. E, portanto, mas também são dois casos muito, muito especiais. Mas de qualquer forma, é um apoio, é sentir que nós estamos lá e que não temos, mas eles devem manter aquilo que os terapeutas recomendaram. Devem tentar manter o contato com a terapeuta, seja de que forma for. Por exemplo, com os pais dos miúdos tem sido pelo Messenger, certo? Portanto, fazemos as sessões pelo Messenger. Hoje em dia há muitas formas, não é? E, portanto, não... Mas tem que manter. Agora, em relação aos exames, não sei. Em relação às cirurgias que foram adiadas, nós também não sabemos. Aquilo que ontem eu percebi no grupo FLAP foi que o Dr. Bessa poderá voltar a operar, por exemplo, a partir de junho. Certo? Mas houve cirurgias que ele não fez em fevereiro, desculpa, em março já e em abril. Certo. Não vai fazer em maio, portanto, havia coisas que são programadas para e que agora ficaram em stand-by, mas pronto, tem que ser, não dá para ficarmos, para que os pais se sintam culpados por isso, ou não entrem em stress, porque o caminho faz-se caminhando, às vezes faz-se um bocadinho parado, mas é por esta situação que estamos a viver, não sei, o futuro é assim um bocadinho incerto. Eu tenho aqui informação de que ficou eco de repente, mas nós não mexemos nas condições de som. Eu peço que me digam, já voltei a colocar o som um pouquinho mais baixo, já voltei a afastar o telemóvel. Eu tenho aqui o microfone, não sei. Não sei. Digam-me só, porque entretanto não mudámos nada. Eu estou sem som no computador, estou só com o som no mínimo no telemóvel, não sei se... Não, eu acho que até agora estava bem. Não sei. As colegas também que nos vão dizendo, eu já tentei afastar o máximo possível. Não sei, talvez... Mas é o quê? É o recobro? Agora estão-me a dizer aqui que no Instagram que está... Pronto, acho que melhorou um pouquinho. Acho que melhorou um pouquinho. Pode ter sido mesmo alguma alteração aqui também do sinal. Pronto, vão-nos dando também este feedback. Aproveito para deixar também aqui um beijinho da Mariana Alface, que também por aqui passou. Algumas colegas que estão a passar. Essa é a minha colega e agora foi uma das que se juntou ao rebanho. Nós no grupo FLAP somos 5 terapeutas da fala, 2 do Norte, eu e a Elizabeth Gama, já agora aproveito para fazer publicidade às colegas. Na Zona Centro está a Patrícia Correia também, e no Sul a Mariana Alface e a Ana Parias de Leão, que são fantásticas. Pronto, têm o dinamismo próprio da idade, o que também é ótimo, são super entusiastas e também nos levam um bocadinho para a frente. E é ótimo, eu gosto muito de trabalhar com elas. Estão todas aqui, estão quase todas aqui. Eu não sei, eu estou a procurar não ver quem é que está, porque senão... Estou só a olhar para ti. Mas agora melhorou, pelo que eu percebi. Também está aqui a Elizabeth Gama a mandar um beijinho. Muita gente. Depois vai poder ver os comentários. Mas eu agora estou-me a dar a informação de que melhorou. Pronto, que o som melhorou também. Sim, vamos a isso. Pronto, agora eu não sei... Depois, assim, todo o trabalho é todo o percurso dos miúdos. Estes miúdos, até porque eles depois, mais tarde, há uns que fazem cirurgia ortognática, até podem ter deixado de fazer terapia da fala, depois vão ter que voltar a fazer outra vez. Há uma altura em que eles se cansam e não querem saber dos terapeutas da fala para nada e ficam fartos de nos aturar, o que eu percebo. E, portanto... É um bocadinho... eu lembro-me de um caso de um miúdo que eu achei extraordinário, que era, nós estávamos a fazer uma nasofibroscopia a um rapaz já pai com 18 ou 19 anos. Estávamos a fazer uma nasofibroscopia e ele na nasofibroscopia aquilo batia tudo certinho. Movimento do véu, paredes da faringe e tal. Começava a falar connosco e notava-se perfeitamente que havia hipernasalidade, havia uma série de componentes. E nós dizemos, olha, mas estou... E ele disse uma coisa extraordinária que foi, estou farto de terapia da fala. Para eu falar assim, como falo quando faço a nasofibroscopia, eu tenho que fazer um esforço enorme e não sou eu. Eu quero ser eu. Porque eu tenho que falar mais devagar, eu tenho que pensar naquilo que vou dizer e eu não sou assim. Portanto, não faz mal, eu sinto-me bem comigo próprio. Toda a gente me entende. Eu acho que me faço entender bem, eu estou feliz. Portanto,
parem de me chatear. Eu achei fantástico. Disse, tudo bem. Ele acompanhava só assim pontualmente nas avaliações, mas eu achei que ele estava bem com ele próprio, mesmo com pequenas distorções que ele tivesse, ou pequenas alterações que tivesse, ele estava bem com ele próprio. Isso é que importa. Não é? É que ele se sinta bem com ele próprio. Nós às vezes queremos a perfeição, queremos que eles sejam, mas eles às vezes eles sentem-se bem e estão no grupo e não têm problema, e isso é ótimo. Quando ele nos disse aquilo, nós ficámos um bocadinho admiradas, mas eu disse, opa, ótimo, ainda bem, tu estás bem contigo próprio, e se tu te sentes bem assim, pá, fantástico, és a coisa que vai estar à frente. Certo, e aqui com esta idade ele já tem uma palavra grande a dizer, não é? Portanto, já há aqui muito deles. Nós às vezes temos que fazer pausas na terapia, nem que se mantenha algum contacto, porque eles fazem muitos anos. Eles demoram muito tempo a adquirir determinado tipo de rotinas e determinado tipo, e conseguirem fazer as coisas. Por isso é que eu gosto de os acompanhar logo desde cedo, certo? Porque acompanhando desde cedo, depois não se criam hábitos, não é? Pronto, e alguns demoram mais tempo, outros demoram menos tempo, uns têm mais facilidade, outros têm menos, devido a montes de coisas, uns têm problemas de percepção auditiva, porque têm sempre líquido nos ouvidos, e portanto nós temos que ir jogando conforme as cartas que nos dão. Certo. Uma questão que eu deixo também. Portanto, aos pais eu sei que há sempre o apoio no momento da terapia, mas queria perguntar também, para além disso, no momento em que há a suspensão da terapia, continua a haver contacto e... Aí também. E uma outra questão que eu deixei passar um pouquinho, mas acho que era importante também colocar, porque acho que também há muita gente que se calhar está a pensar. No momento em que há a notícia de que o bebê vai nascer com fenda, no próprio momento do nascimento, o apoio aos pais é dado também a nível da psicologia? Há algum apoio mais específico que seja dado? Qual é que é a sua experiência? Sim, é assim. Obviamente que os pais há um choque. Certo? É um choque. E aquele momento é muito complicado. Nós, no grupo FLAP, nós temos duas psicólogas, 3 psicólogas a trabalhar. No Hospital de São João, nós temos a doutora Ana Mira Coelho, que é pedopsiquiatra, e não há, as pessoas ali, nós não temos psicólogo na equipa. Eu acho que é uma falha. Eu já tentei levar alguns para a minha causa, mas os psicólogos ali no Hospital de São João, na verdade há 2 na pediatria, e depois estão muito distribuídos pelos serviços. Eles não têm um serviço, pronto, fazem a estomatologia, fazem a pneumologia, agora estão nos Covides, pronto. Nós, na equipa do São João não temos psicólogo, mas obviamente que é importante. Nós tentamos, claro que eu não sou psicóloga, certo? Eu só tenho bom senso. E percebo que em cada momento em que há uma ruptura na nossa vida que nós temos que fazer, mas isso é uma coisa, temos que fazer o luto e depois temos que andar para a frente, porque também é o que eu lhes digo sempre, ok, agora façam tudo o que têm a fazer agora, chorem, façam tudo e tal, mas depois têm que andar para a frente, porque nós temos que andar, porque eu já não consigo caminhar para trás, certo? Eu não consigo fazer nada, nem foi culpa do pai, nem foi culpa da mãe, nem foi culpa, pronto, aconteceu. Claro que sim. E temos que andar para a frente. E a partir daí, claro que eles sentem muito e vão-se abaixo, como é óbvio, mas nós temos também famílias fantásticas, que é esse um dos apoios que nós procuramos que aconteça, que é famílias que já passaram por isto, darem apoio a outras famílias. E a questionar precisamente isto é essa fundamental, questão. porque é perceber o que é que eles já passaram e o que é que eles vão passar. Eu tenho, neste momento, até em terapia e em atendimento a uma miúda cuja mãe, nesse aspecto, é fantástica. Há muita gente que lhe telefona. Eu tenho conhecido imensos bebés com fenda de outros sítios, porque elas recorrem muito a ela. Porque, na verdade, ela, além de ter um conhecimento de causa, é uma pessoa que tem procurado dinamizar alguns eventos e fazer uns piqueniques e pronto. Mas eu acho que todos os pais, se nós dermos os contactos, têm que também ser bem escolhidos, obviamente. Mas a maior parte dos pais são ótimos para trabalhar com os outros pais. E eu acho que aí é fundamental. Depois, a
a parte da psicologia é que os miúdos também são mais trabalhados na entrada para a escola, depois também podem ser trabalhados, por exemplo, na relação dos próprios pais, porque há sempre coisas que podem ser alteradas, percebes? Mas no momento do nascimento, se me perguntas se vai lá um psicólogo, não. Pelo menos no São João, não. Ok. Mas agora nós procuramos que os pais tenham contacto com outros pais que já passaram pelo mesmo, isso sim. Certo. Grupos de pais, há algum que tenha conhecimento, que se reúna frequentemente? Flapa. Nós também temos um grupo que se chamava, que era a Força de Tarefa, e isso já é depois no grupo Flapa. E que temos pais que, pronto, estavam, como é que eu vou explicar? Nós estávamos nos contactos desses pais que estavam à frente desse grupo, são pais já, por exemplo, alguns dos meus agora tem pai de 19 ou 20 anos, e passou, portanto, por este processo todo, e, portanto, temos essa força-tarefa e há agora também a FLAPA, e que faz parte também, eu vou dizer o nome, não sei se ela está a ouvir-me ou não, é Liliana Esteves, ela não se deve importar, com certeza. E pronto, é um desafio também, porque ela questiona muito também. Mas é bom que ela nos questione, é bom que ela nos questione e pergunte como é que vai ser, e agora daqui para a frente vamos fazer o quê? E ajuda imenso outros pais, não haja dúvida que ajuda. Eu acho que eles, quando estão bem informados... Lembro-me que era... eu só conheço por Misela, mas a Maria José Sequeira, por exemplo, também tem um bebê que tinha uma criança com fenda, a Sónia Lajoso também se pesquisarem no Facebook, ela também ajuda, está sempre disponível para ajudar, porque encarnam isto como uma missão, nós passamos por isto, ok, e agora vamos tentar que os outros não tenham, ou não passem, se calhar, por determinadas situações que eles passaram. Vamos esquecer de alguns, e alguns vão se zangar comigo, mas não faz mal. Eu queria, se calhar, só terminar aqui com uma questão, e claro que se quiser acrescentar mais alguma coisa, é uma dúvida que eu tive no início, que eu sei que há muitos colegas que partilham dela, e já falou um pouquinho, de certa forma, a questão da avaliação e da intervenção depois da parte da cirurgia. Nós temos a ideia que trabalhar com fendas é uma coisa bastante diferente, mas a nível da avaliação e intervenção, pensamos exatamente, e acho que estou certa a pensar assim, estamos a pensar na mesma em articulação, mastigação, linguagem, e portanto a nível só para deixar também a sua opinião e a sua visão e como é que trabalha, mas a nível de instrumentos de avaliação, quando estamos a fazer este trabalho de terapia da fala, a situação acaba por ser uma situação de avaliação bastante semelhante, se não igual, não é? A outras questões que nos chegam de fala, linguagem e comunicação, não é? Sim, a única coisa que tem que ser diferente, na verdade, é o teste de articulação verbal. Porque nós, para testarmos devidamente, o teste tem que ter sons-alvo. E, portanto, nós não podemos ter, por exemplo, sons nasais misturados com sons com oclusivas orais. Por exemplo, não podes ter a palavra campo, certo? Porque, muito provavelmente, o me vai contaminar o p que está à frente e, portanto, vai sair, percebes? Então, nós temos um protocolo de avaliação e temos um teste, não está validado, pronto. Nem o protocolo, infelizmente, que já devia estar, o protocolo de NASA, mas que depois serve, e que temos palavras, temos frases específicas para avaliar estas crianças. Por exemplo, temos uma frase, imagina, o papá pediu a pipa, certo? O bebê babou o bibo. Pronto, são frases em que o som, o alvo é o P, ou o B, ou o T, ou o D, e portanto, nós avaliamos isso. Porque eu, quando começo a trabalhar com estas crianças, não trabalho já sons nasais, porque muitas vezes os pais dizem-nos assim, ele diz muito bem o me, o ne e o nhe. Claro que diz, certo? Nós temos de trabalhar outros. Até podemos trabalhar a partir desses, certo? Mas temos de trabalhar outros, porque senão já sabemos que eles provavelmente vão dizê-los bem. Bem? Pronto, portanto, é muito isto. Trabalhar sons-alvo, trabalhar sons específicos. Qual é o som que naquele momento a criança consegue dizer que está emergente e que ela é capaz de produzir sem frustração. Ok, vamos trabalhar. Agora, eu não faço, e isso é uma coisa que, pronto, eu não faço aqueles jogos com os p's e jogos, não. Eu faço
no meio de uma atividade, seja ela qual for, seleciono um conjunto de palavras que quero trabalhar, certo? E trabalho, certo? Mas não faço coisas específicas, porque isto é a minha opinião muito alta, se calhar, vai criticar, mas eu não me importo, que é, se eu fizer uma coisa só com um som que a criança tem dificuldade em fazer, vou-lhe aumentar a frustração. Portanto, eles adoram jogar comigo ao peixinho, certo? Eu tenho as palavras do peixinho, aquelas que eu quero trabalhar, mas no meio dessas palavras estão outros, com sons que eles já são capazes de dizer, certo? E naquelas que são mais importantes, então faz-se aí o reforço. E faz todo o trabalho, está bem? Portanto, isto é a minha forma de trabalhar. É assim que eu faço. Eu acho que as minhas colegas são iguais. Por exemplo, eu sei que as minhas colegas e fazem, e eu acho que tenho, por exemplo, em relação à higiene, tenho um plano de higiene, pronto, para os miúdos fazerem, com fotografias, como é que eles fazem a higienização do nariz, como é que eles fazem a libertação das secreções nasais, e fazem umas tabelas, mas isso, pronto, são coisas que são muito importantes de fazer. Em relação ao resto, é tudo feito nas rotinas das crianças, certo? Eu não mando fichas para eles fazerem das 8 às 8h10 da tarde, ou depois das 750 atividades que têm. Não. Aquilo que eu oriento sempre os pais é, ok, tem um jogo. Vamos fazer um jogo de tabuleiro. Os miúdos adoram fazer jogos de tabuleiro. Certo? Adoram. Então vamos fazer um jogo de tabuleiro. Então, no jogo de tabuleiro, eles sabem mais ou menos, porque os pais assistem sempre às sessões, a não ser que sejam daquelas, às vezes, que os miúdos colam nas mães, então, se calhar, numa fase inicial, eu posso sentá-la um bocadinho à porta, mas fica à porta, certo? Não vai para longe, fica à porta. E pronto, e depois entra, e depois colabora sempre connosco. Porquê? É a única forma que a mãe tem de saber o que é que depois pode pedir em casa. Certo? É nas rotinas. Mesmo a massagem é nas rotinas, certo? A higiene também é ok de manhã, eu levanto-me, lavo o nariz, faço as massagens para libertar todas as secreções nasais, assoo muito bem o meu nariz, etc, etc. À noite faço a mesma coisa, é lavar os dentes, são tudo, nas rotinas. Certo? Certo. Pronto. Isso eu sou muito... Nesse aspecto eu não faz parte nenhum. Às vezes eles dizem, mas Helena, posso levar esta ficha para pintar? Pintas em casa, porque aqui não é sessão de pintura, nem eu vou avaliar pintura. Mas às vezes eles, por exemplo, gostam de jogar o jogo do galo, e eu aí aproveito, em vez de jogar ao jogo do galo com cruzes e bolas, jogo com palavras que selecionei, faço, imagina, eu é tudo papel e lápis, como sabes, e portanto desenho o jogo do galo e depois pôs as imagens. Posso pintar, depois em casa pintas. Mas eu não tenho lápis. Depois, pronto, percebes? Se eu quiser pintar, agora não vou seguir perguntar. Fizeste? Não pintaste? Eu não sei se não. Eu tenho a responsabilidade também tem que ser partilhada. Sim, tal e qual. Temos aqui muitos colegas a concordar e é muito isso. Eu acho que quando o trabalho acaba por passar um pouquinho para casa, sem querer, estamos sem querer por querer, não é? Estamos a acabar por pedir ajuda aos pais, estamos a envolver no dia a dia. Também gosto muito de trabalhar assim. E por falar no terapeuta de papel e lápis, ela também já esteve aqui, já passou por aqui, eu acho que nos continua a ouvir. A professora Isabel Monteiro, lembro muitas vezes desta frase dela, que é: quando o terapeuta conseguir trabalhar só de papel e lápis, então temos um bom profissional. Nunca me esqueço dessa frase dela e aproveito para lhe mandar um beijinho, que ela já passou por aqui, manda um beijinho para as duas. Temos muitas colegas que a Aveiro também juntou, portanto há aqui muita gente bonita reunida e acho que a partilha foi ótima. Não sei se quer concluir com alguma ideia, pelo menos de questões. Eu acho que estamos esclarecidos, pelo menos para mim foi ótimo poder partilhar este bocadinho. Eu só tinha uma questão que me tinham colocado, que era, havia duas questões que eu achava interessante. Uma era as linhas orientadoras. As linhas orientadoras são estas. Nós sabemos exatamente aquilo que é preciso para cada uma das crianças, certo? Depois temos que adaptar a cada caso. Porque às vezes os casos parecem idênticos. Fenda, lábio, palatina, unilateral direita. Bem, são completamente diferentes. Não vamos esperar a mesma coisa só porque o diagnóstico é o mesmo.
certo? Pronto. Portanto, a linha orientadora é coisas que nós sabemos que têm que obrigatoriamente ser feitas, a higiene oral, a higiene nasal, a parte da respiração, a mastigação, a alimentação, isso são coisas que nós... E depois depende muito do caso. Obviamente que eu, por exemplo, sigo muito a Anne Kumar, que é uma terapeuta que trabalha nos Estados Unidos e que tem imensos livros lançados. E também tem, obviamente, a minha primeira base de trabalho e de intervenção foi a seguir em Bauru. E depois são coisas que nós também com a experiência vamos ganhando e com a partilha também entre nós, colegas de grupo, que vamos também, obviamente, que vamos crescendo. Outra pergunta era, que eu achei piada, era se os pais aderiam às indicações dos terapeutas da fala. Sim, os pais sabem que são um membro importantíssimo do processo, os pais e a criança. Eu costumo lhes dizer muitas vezes, nós somos uma equipa, todos, certo? Se nós não estamos a trabalhar para o mesmo lado, não vale a pena, certo? E, portanto, os pais aderem porque sabem que têm que aderir se querem realmente também ter alguma evolução, mas também quando eles não querem, tudo bem. Eu não me zango com eles, às vezes há pais que se calhar interrompem 2 ou 3 anos e depois, se calhar, então, podem vir outra vez, não tem problema nenhum. Se calhar na altura não entenderam, se calhar na altura não fazia sentido, se calhar... Mas os pais são a nossa outra parte da equipa. Sem eles nós não conseguimos fazer nada. Certo? São eles que implementam as regras também em casa. Nós dizemos assim, olha, é preciso lavar o nariz, não sei o quê. Sim, senhor. Tem que lavar o nariz. Pronto, são os pais que têm que... Eu não vou à casa dos pais implementar essa tarefa. Claro, certo? Claro. Portanto, eles sabem que são fundamentais. E eles são ótimos. Estas crianças são umas guerreiras, como eles chamam, e os pais são outros. São ótimos. São fantásticos. Dão-nos imensas dicas para montes de coisas. Imensas. Sim, porque eles depois no dia-a-dia acabam por ir fazendo também a própria gestão e muitas vezes algumas adaptações, não é? Também acontece. Exato, até porque, e é uma coisa que eu digo, as minhas colegas às vezes riem-se, mas eu digo-lhes isso muitas vezes, vocês vão ter uma perspectiva diferente daquilo que pedem aos pais a partir do momento em que são mães. Certo? Porque nós, antes de sermos mães, achamos que temos todo o tempo do mundo para tudo e que os pais que... E depois passamos a ter uma perspectiva completamente diferente. A vida não é fácil, certo? E, portanto, é preciso ter algum cuidado naquilo que nós exigimos aos pais. Por isso é que eu falo muito nas rotinas, são as rotinas daquela família, incluir as coisas nas rotinas daquela família. Certo? Porque eu não posso exigir nada na casa dos outros. Aqui eu posso impor regras, posso aqui na minha casa. Eu costumo dizer my house, my rules. Pronto, os meus filhos já sabem isso. Aqui é assim, esta é a minha casa, estas são as minhas regras. Queres, não queres? Mas é assim. E agora eu não vou manter, eu sugiro e digo, tento sempre explicar quais são os benefícios desse tipo de trabalho. Para os pais aderem ou não aderem. Isso. Portanto, não há aqui nenhum milagre. Claro. Eu acho que acabámos por ir respondendo também aqui às questões que foram sendo deixadas. Eu não interrompi porque percebi que também íamos seguindo muito essa linha de raciocínio. Deixava só aqui um último desafio. Se tivesse que nos deixar a sugestão de um livro, de um artigo mais ou menos atual, mas que contextualize, se calhar, quem quer entrar agora nesta área, quem quer aprofundar um pouquinho mais, alguma referência especial, alguma que tenha feito a diferença no seu caminho, no seu percurso, para nos deixar essa dica aqui para o final? Ora bem, eu de autores é um bocadinho difícil. A Anne Kumar, nem gosto muito dos livros dela, ela é americana, é de Cincinnati, acho eu. Eu vou me enganar nos nomes. Há outra que é o Peter Falzon, acho eu que é assim que ele se chama. E há outro que agora não me lembro. E depois podemos deixar a indicação, pode-me dizer. Ela sabia o nome da outra. Eu leio, e eu também, por exemplo, o livro que iniciou,
porque quando eu iniciei a estudar o caso das fendas era o livro da Altman, que também é uma terapeuta brasileira, pronto. Sim. Entretanto também saiu um livro do Centrinho, do Bauru, que eu não me lembro como é que se chama, mas que as minhas alunas têm, mas eu não me lembro dos títulos dos livros. Mas eu pesquiso sempre muito nesses autores. Eu depois posso, se calhar, deixar. Sim, Agora, depois disponibilizamos sim a referência. Mais informações. Eu tenho aqui vai agora, a partir do dia 3 de maio, vai sair um podcast que é o Atlas Lipicast, é assim que se chama. E que nós vamos fazer, portanto, são vários episódios sobre as diversas áreas, falando com o ortodontista, o cirurgião pediátrico, pais, nós terapeutas, a fala das diferentes áreas, e portanto a partir do dia 3 de maio vai ser lançado o primeiro episódio. Já foram lançados 2, mas mais sobre a história do LIP e sobre a lavagem dos dentes inicialmente. E depois também vai haver, isto também é importante para os pais, já outro que é o Fendas Labiopalatinas, blogspot.com, também tem lá a informação. Mais um que vai, mas esse ainda não está lançado, mas a testar, que é o grupoflap.com também. Okay. E pronto, e acho que. E também há um que é Fenda Label Palatina, wordpress.com. Portanto, tenho muito onde ir buscar muitas referências. Referências bibliográficas para estudo. Não se esqueçam que para estudar, isto foste minha aluna, eu acho que tu sabes disso. Tens que saber um bocadinho da embriologia, tens que saber desenvolvimento intrauterino, tens que saber até, por exemplo, na área da neonatologia, quando é que as funções são adquiridas, certo? E depois Sim. Nós temos que saber exatamente que nestes casos há determinadas condições do bebê, porque é que elas ocorrem ou porque é que não ocorrem, certo? E, por exemplo, coisas importantíssimas como o posicionamento do bebê. Eu estava a ver uma série da Netflix que é o Babies, porque disseram para ver. Eu só via os bebés a mamar todos deitados. Eu só pensava, ai, valha-me Deus. Todos deitados. Pronto, seja quais forem, porque são bebés que têm complicações. Mas é daquelas coisas que metem imensa confusão, porque é uma indicação que tem que ser dada aos pais, a todos. Nas crianças com fenda ainda mais, mas em todos os bebés. Nenhum bebê deve mamar deitado, é um disparate. Mas pronto, isto só porque há tanta coisa a chamar a atenção, mas quem quiser, na verdade, enverdar por esta área, não comece só por estudar avaliação e intervenção. Tem que começar muito antes. Tem que começar pela embriologia, perceber porque é que ocorre só fenda do lábio, só fenda do palato, só lábio palatina, porque é que isto ocorre. Portanto, as coisas têm que ser mais direcionadas nesse campo. Está bem? Portanto, quando começarem a estudar, é estudar tudo para trás. Só a avaliação e intervenção não. Okay. É preciso perceber o porquê. Obrigada. Terapeuta Helena, muito, muito obrigada pela partilha. Eu acho que os comentários que foram surgindo e que depois vai ter a oportunidade de ler foram o resumo e foram a síntese da qualidade da sua exposição. Agradeço mais uma vez o carinho. Espero que daqui a uns tempos seja presencial, porque temos algumas colegas assim ansiosas para que a formação venha realmente a acontecer. Vamos fazer tudo para isso. Agradeço mais uma vez o facto de ter dito logo que sim, de termos aqui ajustado, mesmo percebendo pouco de tecnologias as duas, cá estamos. Acho que correu bem dentro do que conseguimos. Deixo só mais uma mensagem para as colegas a quem agradeço terem estado deste lado, no Instagram, no Facebook. Dizer-vos que para a semana vamos ter também um tema muito interessante. Vamos falar um pouquinho de disfagia, a articulação do trabalho que é feito entre o terapeuta da fala e o nutricionista. Portanto, vamos ter a Emma Monteiro, a colega que nos acompanha na área da nutrição no nosso espaço. Estamos a preparar mais algumas partilhas que esperamos que sejam valiosas para todas as colegas. Um beijinho a todos os que estiveram desse lado. Obrigada pelas questões, obrigada por nos terem ajudado a construir. E mais uma vez, terapeuta Helena, muito obrigada pelo desafio aceito. Obrigada pelo carinho. Acho que ficava a falar mais 2 horas. Mas é melhor não. Muito obrigada e teremos sempre a porta aberta para uma próxima, quem sabe. Obrigada pelo carinho. Tá, obrigada, beijinho.